Para quem está nos acompanhando na nossa exploração de hoje, imaginem a seguinte cena. É uma cena que, olha, provavelmente é muito familiar para todo mundo. Ah, com certeza. Aquela hora de deitar a cabeça no travesseiro, né? Exatamente. O corpo está completamente exausto, o quarto está escuro, mas, de repente, o silêncio é quebrado por aquela tagarelice interna. Aquela voz que não cala a boca de jeito nenhum. Isso. Aquela voz que começa a planejar compulsivamente as reuniões do dia seguinte e aí, do nada, decide revisar uma conversa constrangedora que aconteceu há 5 anos. Nossa, um clássico. E, como se não bastasse, passa a questionar o sentido da própria existência. Assim, do absoluto nada. Sim. E a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é justamente desbravar os labirintos dessa nossa própria mente. E o que eu acho mais urgente, descobrir os mecanismos exatos para escapar dessas armadilhas que ela constrói todo santo dia. O que é fascinante aqui é que nós passamos a maior parte das nossas vidas operando sob uma premissa fundamentalmente equivocada. Como assim? Bom, nós fomos condicionados a acreditar que nós somos essa voz incessante. Acreditamos que esse narrador interno é a nossa essência, sabe? Quando, na verdade, a realidade biológica e filosófica sugere algo muito mais complexo e, surpreendentemente, muito mais libertador. Com certeza. E a bússola para nossa análise de hoje é um material incrivelmente denso e provocativo, chamado Eu, Mente, Ego. Desapego da ilusão. É escrito por Aldrin Parreiras Maia, que é um pesquisador e estudante de filosofia e religiões comparadas. E tem um detalhe legal no material, né? Tem até uma foto do autor com uma postura super serena, que já dá o tom do que a gente vai encontrar pela frente. Sim, já prepara o terreno. E o texto já chega quebrando paradigmas logo na primeira página. Ele usa como pilar uma citação famosíssima do psicanalista Jacques Lacan, que diz o seguinte: penso onde não sou. Sou onde não penso. Nossa, essa única frase de Lacan carrega o peso de desmoronar séculos de filosofia ocidental. Dá um nó na cabeça logo de cara. Demais, porque, veja bem, desde que nós fomos apresentados àquela ideia do Descartes, o famoso penso, logo existo, a humanidade glorificou o intelecto como a prova máxima da nossa realidade. Aham, tipo, se eu penso, eu sou real. Exato. E o que o Lacan faz e o que o texto base da nossa discussão expande brilhantemente é virar esse jogo do avesso. A citação estabelece uma fronteira muito radical. Uma linha dividindo as coisas. Isso. De um lado, temos o que nós achamos que somos, que é a mente pensante, turbulenta, barulhenta. O rádio ligado. Perfeito. E do outro lado, temos o que verdadeiramente somos, a consciência pura. O argumento central é que onde o ruído constante do pensamento opera, o nosso verdadeiro ser está ausente. Entendi. A verdadeira presença só surge quando essa máquina de pensar finalmente silencia, então. Exatamente isso. Beleza, vamos desvendar isso. Porque para entender o peso dessa cisão entre pensamento e existência, e saber exatamente de que tipo de ilusão nós precisamos nos desapegar, o autor nos obriga a olhar para a definição mais crua possível do que é a mente. Sim, ele não alivia. Não, ele não começa com poesia, ele vai direto para a biologia pura e dura. O material define a mente apenas como um construto mental hipotético. É algo inteiramente feito e sustentado por neuroquímica. E essa abordagem bem pragmática do texto serve justamente para arrancar aquele véu místico que a gente costuma jogar sobre o intelecto. Para tirar o glamour da coisa, né? Isso. O autor detalha que essa estrutura que nós chamamos de eu funciona de forma completamente independente da nossa intenção. Não é algo que a gente escolhe ligar ou desligar. É automático. Totalmente automático. É um mecanismo ininterrupto, formado por ondas de correntes elétricas, e elas variam entre excitatórias, que nos empurram para a ansiedade e para a ação compulsiva. Aquela agitação de ter que fazer alguma coisa o tempo todo? Exato. E do outro lado, as inibitórias, que nos puxam para o medo e para a paralisia. E tudo isso é moldado por uma verdadeira loteria biológica de predisposição genética misturada com os estímulos do meio ambiente em que nós crescemos. É um choque de realidade ler a forma como ele resume isso.
A frase do texto que mais me impactou nessa etapa foi: com o fim da corrente elétrica ao fim da mente. Forte, né? Muito forte. Porque reduzir toda a nossa genialidade, todas as nossas memórias super complexas a simples impulsos elétricos finitos mostra que a gente não é dono dessa máquina. A gente é só passageiro. Sim, a analogia que me vem à cabeça é a de um rádio velho tocando no fundo de uma sala vazia. Ele capta frequências, gera estática, toca umas músicas repetidas e faz tudo isso sozinho, quer as pessoas na sala queiram escutar ou não. É uma ótima imagem. E tentar arrancar esse rádio da tomada na força bruta, lutando contra os próprios pensamentos, costuma gerar ainda mais estresse. Só piora a situação. Com certeza. Se nós conectarmos essa biologia com o panorama geral da história humana, vemos que a humanidade sempre percebeu o funcionamento autônomo desse rádio. Diferentes tradições tentaram dar um nome para essa estrutura neuroquímica ao longo do tempo. Quais nomes, por exemplo? Vê esse aglomerado de memórias e traços. Mas quando o texto mergulha nas escrituras esotéricas e nas tradições místicas, a nomenclatura muda drasticamente de tom. A mente passa a ser chamada de Satã ou Diablos. Não, peraí, pausa dramática. Eu sabia que você ia falar isso. Como assim? Como é que a gente sai de um parágrafo explicando sinapses, correntes excitatórias e inibitórias e de repente o texto está chamando o pensamento de demônio? Só meio drástico, né? Muito drástico. Para quem está acompanhando a gente, tentando apenas entender a própria ansiedade no trânsito ou no trabalho, esse salto parece assustador e um tanto quanto místico demais. Qual é a lógica por trás dessa escolha de palavras? A confusão é totalmente natural se nós lermos essas palavras com a lente do terror moderno, dos filmes e tudo mais. Mas o autor as resgata pelo seu valor funcional e etimológico. Ah, a origem da palavra? Isso. Essas palavras antigas eram metáforas cirúrgicas para descrever o comportamento do ego. Se nós pegarmos a raiz da palavra diablos, ela carrega o sentido de separar, dividir, criar atritos e obstáculos. Caramba, faz muito sentido. Né? E quando observamos a mente desenfreada operando, é exatamente isso que ela faz. Ela nos divide, ela nos arranca violentamente do momento presente para nos jogar em um passado que não existe mais ou em um futuro imaginário. Nossa, o tempo todo. Sim. Jesus Cristo, conforme o texto aponta, referia-se a essa mente dominante como o príncipe desse mundo. Isso denota uma força que busca governar a realidade material, que é obcecada por status, controle e desejos ilusórios. O príncipe desse mundo faz todo sentido quando a gente pensa naquela voz interna que sempre quer ter razão numa discussão, sabe? Orgulho ferido. Exato. Aquela voz que quer acumular coisas materiais e dominar as outras pessoas. Mas eu gostei que o autor equilibra isso trazendo uma outra perspectiva histórica atribuída a São Francisco de Assis, que tem uma doçura irônica fantástica. Ah, essa parte é maravilhosa. O místico não falava em demônios, ele chamava a própria mente de meu irmão burrinho. É sensacional. A genialidade dessa expressão específica é que ela desarma o nosso medo. Chamar a mente de irmão burrinho a coloca no seu devido lugar na hierarquia da nossa existência. Tira o poder dela. Exato. Pensemos na figura de um animal de carga. Um burrinho mesmo. Ele é extremamente útil para transportar peso, mas é teimoso, tem uma visão limitada, se assusta com a própria sombra. E empaca no meio do caminho sem nenhum motivo lógico. Perfeito. O grande erro humano seria colocar o animal de carga para segurar as rédeas e decidir o destino da viagem. É isso que o texto evidencia. A mente, independentemente do status grandioso que ela gosta de projetar para si mesma, deve estar sempre subordinada ao que o autor define como self. Que seria a nossa consciência pura. Aquele estado que sobra quando o rádio velho finalmente é desligado. Isso mesmo. O texto descreve o self como algo uno, imutável. Uma presença que não julga, não rotula e não discrimina. Apenas observa tudo em silêncio absoluto. Precisamente.
A mente é o caos elétrico passageiro e o self é a testemunha silenciosa e permanente. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a grande pergunta que surge agora é se a mente é apenas uma máquina provisória de eletricidade e se, irmão burrinho, por que a humanidade inteira sofre tanto nas mãos dela? Pois é. Porque nós deixamos ela assumir as rédeas. A resposta que o material nos dá envolve entender como nós somos enganados. O autor inclui diagramas visuais muito específicos sobre o que ele batiza de pensamento arraigado. E esse diagrama revela a verdadeira armadilha da nossa identidade. O pensamento arraigado é aquele conjunto de rótulos sociais e biológicos que, por pura força do hábito, nós passamos a confundir com a nossa essência verdadeira. A lista que o diagrama traz é muito fascinante porque parece um formulário de abertura de conta em banco, sabe? Sim, um monte de dados. O autor aponta que esses rótulos têm origem nos nossos genes e no nosso sistema sensorial. As flechas lá no diagrama apontam para coisas como nome, gênero, estatura, estética, idade, estado civil, profissão, nacionalidade. Tudo que a gente usa para se definir. E nós passamos décadas das nossas vidas construindo e defendendo essas coisas como se elas fossem blocos de concreto fundamentais do nosso ser. E a ironia oculta nesse diagrama é a profunda transitoriedade de cada um desses itens. Nada disso é fixo, né? Nada. A nossa idade biológica se altera a cada fração de segundo, o status civil é totalmente mutável, a estética e a estatura sofrem com o tempo e a gravidade, quer a gente queira ou não. A profissão pode deixar de existir por causa de uma nova tecnologia amanhã de manhã. Exatamente. E, no entanto, o apego a essas descrições é tão cego que se alguém critica a profissão ou questiona o status de um indivíduo, a mente dessa pessoa dispara os mesmos sinais neuroquímicos de pânico que dispararia diante de um predador letal na selva. Meu Deus, é verdade. A máquina reage a um ataque ao rótulo como se fosse uma ameaça à própria vida física. É o ego lutando pela própria sobrevivência. E tem um detalhe maravilhoso nesse diagrama visual que eu notei. Qual? No meio de categorias normais, como nacionalidade e idade, o autor inclui as nossas crenças e os nossos diplomas. Mas ele faz uma escolha de palavras letal. Ele não escreve informação. O diagrama diz desinformação acadêmica e religiosa. É uma provocação e tanto. É um choque para o nosso intelecto. A analogia que me vem à mente é como se nós fôssemos a uma loja, comprássemos diversas roupas diferentes. O terno da profissão, a gravata do estado civil, o chapéu da religião, o casaco do doutorado acadêmico. E aí a gente veste tudo de uma vez. Vestimos tudo isso ao mesmo tempo e depois de alguns anos nós acreditamos genuinamente que nós somos as roupas, esquecendo completamente da existência de um corpo por baixo de tudo isso. Nossa, a metáfora das roupas ilustra com perfeição a cegueira do ego. A escolha do termo desinformação acadêmica serve para nos lembrar de algo muito irônico. Nós frequentemente tentamos usar o nosso intelecto robusto, que é cheio de teorias complexas, para entender a nossa própria consciência. Achando que a mente vai resolver o problema da mente. Isso! Mas o intelecto é apenas mais uma peça de roupa. Se conectarmos isso com a dinâmica de sobrevivência que nós mencionamos, nós entendemos o motivo de tamanho desespero da mente. O autor escreve com todas as letras: o ego odeia o silêncio, pois teme não existir. Ele sabe que é uma farsa. Ele sabe que ele é uma colagem frágil de rótulos e sinapses elétricas. Se as pessoas param de reforçar essas identidades, se os problemas desaparecem e o silêncio finalmente se instala, a mente se depara com a sua própria irrealidade. Ela percebe que não passa de um fantasma. Então, para evitar desaparecer nesse silêncio absoluto, a mente cria problemas de forma contínua. Ela precisa de conflito para se sentir real. A manutenção dessa ilusão exige um esforço monumental. O ego foge constantemente do momento presente, porque o presente é pacífico demais para sua sobrevivência. É calmo demais para ele. O texto explica que a mente se mantém artificialmente ocupada gerando ilusões, que se dividem em duas categorias principais de sofrimento. Quais são? As antecipações, que são a tentativa frustrada de controlar o futuro e geram ansiedade, e os remorsos,
que são a tentativa de reescrever o passado, o que acaba gerando a depressão ou a culpa. E a conclusão mais dura dessa sessão é que amigos, inimigos, vizinhos, conceitos de deuses e demônios e o próprio conceito de eu, tudo isso reside exclusivamente dentro dessa mente irreal. Nós passamos a vida lutando guerras gigantescas dentro de um construto mental que só existe porque há energia elétrica passando por neurônios. Isso é muito louco. É libertador, mas dá vertigem. Dá muita vertigem. Porque pensa bem, toda a claustrofobia, toda a tensão muscular que quem os ouve pode estar sentindo ao longo desta semana por causa de um prazo apertado, de um conflito familiar ou de uma crise financeira, tudo isso é apenas o irmão burrinho fazendo barulho. Levantando poeira. Levantando poeira para provar a si mesmo que está no controle. E isso nos traz para o clímax da nossa exploração. Compreender que nós somos prisioneiros de rótulos ilusórios é o primeiro passo. Mas como é que se abre a porta da cela? Felizmente, o material oferece um roteiro muito prático. Um roteiro cuja premissa é assustadoramente simples de entender, mas que exige um nível de vigilância diária que desafia todos os nossos instintos de sobrevivência mental. O autor resume a fuga em uma única instrução central, que é a chave: não se identificar. O texto é categórico em afirmar que não há absolutamente nada neste mundo físico a ser conquistado ou transcendido, exceto a própria mente. E isso vai contra muita coisa que a gente escuta por aí. Totalmente. Diferente de outras abordagens, não se trata de escalar montanhas para encontrar iluminação ou dominar o universo. O único obstáculo entre as pessoas e a paz profunda é o próprio ato de pensar de forma apegada. E a analogia que o texto propõe para colocar isso em prática é espetacular. Ele diz para a gente parar de atuar como o guarda de trânsito dos nossos próprios pensamentos. Nossa, a imagem do guarda de trânsito traduz perfeitamente a exaustão moderna. Imaginemos um cruzamento enorme e caótico em uma metrópole. Cheio de carros buzinando. Exato. Carros buzinando, motos cortando o caminho, pedestres correndo de um lado para o outro. Esse cruzamento representa o fluxo contínuo dos nossos pensamentos, que são gerados pela nossa biologia e pelos estímulos diários. E o que a gente faz habitualmente? Nós nos colocamos no meio desse asfalto quente, com um apito na boca, tentando direcionar cada veículo. Tentamos bloquear os pensamentos de ansiedade com as mãos, tentamos dar passagem livre apenas para os pensamentos positivos e aí gritamos com as memórias ruins para que elas deem ré. É exaustivo só de imaginar a cena. Esse esforço de curadoria mental consome uma quantidade colossal de energia vital. A recomendação do autor quebra toda a lógica de gestão de crise que o mundo ocidental nos ensinou. Ele simplesmente sugere: pare de controlar o fluxo. E sim, ele nos convida a assumir a posição que ele chama de testemunha desapegada. Sair do meio do cruzamento e apenas sentar na calçada. A dinâmica da testemunha é o cerne do desapego. Uma testemunha ocular de um evento não interfere no evento, né? Ela apenas observa os fatos. Ela não tenta mudar a cena. Isso, no momento em que alguém tenta julgar um pensamento como ruim e tenta expulsá-lo, ou julga um pensamento como bom e tenta agarrá-lo, essa pessoa vestiu novamente a roupa do ego. Ela pegou o apito e voltou para o meio da rua. Exatamente, se tornou parte do engarrafamento. O exercício diário descrito no material é o de observação passiva. Pensamentos sobre problemas familiares vão cruzar a mente. Pensamentos sobre o clima, sobre pendências de trabalho, sobre medos irracionais, eles vão surgir. É a natureza da mente produzir isso. Sim. A instrução é permitir que o tráfego flua sem tentar apitar as regras. Se a mente oferecer resistência e tentar nos arrastar de volta para o caos, a regra é não reagir, apenas notar o puxão e voltar para o lugar da testemunha na calçada. O que soa incrivelmente libertador no papel. Mas olha, aqui eu preciso fazer uma pausa sincera, porque é impossível não sentir um certo conflito prático. É a teoria, na prática é outra, né? Exato. O próprio autor reconhece no texto que o ego vai protestar imediatamente, gritando: sem planejamento você perece.
E, sendo muito honesto aqui, como é que aplicamos isso no mundo real? É a dúvida de $1 milhão. Se a gente não pode se envolver com os pensamentos e se temos que abrir mão de planejar o futuro, como as pessoas vão pagar os boletos, como vão cumprir prazos de projetos no trabalho e manter um teto sobre as suas cabeças. Essa ideia de não controlar nada não soa como uma receita infalível para a ruína financeira e social. Olha, isso levanta uma questão importantíssima e é exatamente nesse ponto de atrito que muitas interpretações das filosofias de desapego falham miseravelmente. A confusão ocorre porque nós misturamos funcionalidade com o sofrimento psicológico. Como assim? O texto em nenhum momento sugere que as pessoas abandonem a sociedade, deixem de alimentar seus filhos ou permitam que as contas bancárias fiquem no vermelho. O grande divisor de águas que o autor estabelece está nessa frase diretriz: resolva as tarefas cotidianas sem ruminação. A distinção entre ação e ruminação. Isso muda tudo. Muda completamente a abordagem de vida. Existe uma fronteira muito clara entre o pensamento utilitário, que é uma ferramenta prática, e o pensamento arraigado, que é a armadilha do ego. Entendi. O pensamento utilitário é o irmão burrinho carregando peso. Exato. Usar a inteligência para calcular o orçamento do mês, preencher uma planilha no trabalho ou organizar a rotina doméstica é simplesmente utilizar esse irmão burrinho para carregar as ferramentas necessárias para a sobrevivência física. É uma função mecânica, necessária e neutra. O sofrimento, que é a grande doença da mente moderna, reside exclusivamente na ruminação. E como essa ruminação acontece na prática? A ruminação ocorre quando o ato mecânico de pagar a conta de luz se transforma em um tribunal interno. A pessoa olha para o valor da conta e pensa: eu nunca ganho o suficiente, minha carreira foi um erro, o meu vizinho está prosperando e eu estou aqui contando moedas. O que será da minha velhice se eu continuar assim? Nossa, a mente cria um filme de terror em 5 segundos. Isso. E perceba que isso não é planejamento prático. Isso é a mente fugindo da simplicidade do momento presente para se alimentar das ilusões de antecipação e remorso. Fica muito nítido agora. O ato físico de agendar o pagamento no aplicativo do banco leva 30 segundos e é totalmente neutro. Os 30 minutos seguintes de angústia existencial são o ego criando uma tempestade onde não há sequer uma gota de chuva. O conselho prático do autor é recusar essas recompensas emocionais ocultas que a ruminação oferece. Porque, por mais estranho que pareça, o ego sente um prazer perverso nessa angústia crônica. Ela valida a ilusão de que ele está vivo e no controle de um enredo dramático. Ele precisa do drama para existir. Precisa. E quando as pessoas se recusam a alimentar essa narrativa ficcional e executam as suas tarefas cotidianas ancoradas estritamente no presente, a mente perde a sua fonte de energia. O texto afirma que ela para de infernizar. E o efeito colateral dessa prática contínua é relatado como um profundo alívio. A poeira baixando. Isso, a fumaça e a claustrofobia geradas pelo ruído dos pensamentos começam a se dissipar lentamente. É a poeira baixando naquele cruzamento caótico de que falamos, revelando que por trás de todo aquele trânsito sempre existiu um céu limpo. E quando essa poeira finalmente baixa, o que o texto promete é o encontro com um espaço calmo e silencioso. Deixamos de deduzir nosso valor através das nossas roupas sociais, dos nossos diplomas e dos nossos extratos bancários. Que são só aqueles rótulos temporários. Exato. E aí passamos a experimentar uma presença pura e incontestável, uma certeza íntima de que aquilo que restou no silêncio é o self. A consciência verdadeira que não precisa provar que existe, ela só é. Então, o que tudo isso significa para nós na prática? Para sintetizar a jornada robusta que nós fizemos hoje, o ponto de partida foi desmistificar a própria estrutura do pensamento. Entendemos a mente não como a nossa alma ou o nosso comandante supremo, mas como uma máquina neuroquímica complexa movida a eletricidade. E que tem um apego quase infantil a rótulos. Sim, colecionando títulos, profissões e históricos para fingir que tem uma identidade permanente. Vimos também como o medo crônico do silêncio força essa máquina a nos sequestrar.
nos obrigando a viver sofrendo pelas sombras do passado ou pelas ameaças de um futuro que sequer se materializou. E a solução para isso é o que mais surpreende. Sim, porque no fim das contas, descobrimos que a estratégia de escape é totalmente contraintuitiva. A vitória não vem pela luta, vem por largar as armas, vem por adotar a postura de uma testemunha na calçada que permite que a ansiedade e os medos passem pelo cruzamento da mente sem tentar controlá-los ou segurá-los. A clareza com que o texto separa o que é utilitário do que é ilusório é o que torna essa filosofia uma ferramenta tão vital contra o adoecimento psicológico atual. É uma mudança de perspectiva que oferece um respiro inestimável para quem nos escuta e lida diariamente com essa epidemia de esgotamento e de ansiedade por produtividade constante. O grande alívio que essa exploração nos traz é a constatação de que é perfeitamente possível ser um indivíduo funcional na sociedade. Trabalhar, pagar contas. É possível entregar projetos, resolver pendências, ser um profissional e um membro da família presente, mas cortando de vez o cordão umbilical com a ruminação. Não é necessário sofrer por atrito antes que as coisas aconteçam, nem viver o luto de discussões que já terminaram há muito tempo. A carga fica muito mais leve. Fica. A vida pode ser operada na frequência leve do agora, sem a necessidade de carregar o universo inteiro nas costas. Ou melhor, dentro da cabeça. E para coroar nossa análise, vamos deixar no ar uma reflexão que constrói sobre as fundações científicas que abriram este nosso debate de hoje. Nós vimos que todos os rótulos sociais pelos quais as pessoas matam e morrem, todas as memórias mais sagradas, a extensa bagagem de crenças limitantes e as angústias que roubam noites de sono são apenas transitórias ondas elétricas e reações químicas. A biologia é implacável nisso. E ela garante que essa energia um dia cessará e o rádio velho será finalmente desligado. Então, se a mente inteira é poeira temporária, o que é afinal esse self? Qual é a natureza dessa testemunha silenciosa e inabalável que sobra na completa escuridão quando a luz do pensamento finalmente se apaga? Fica aqui essa provocação para ser lembrada na próxima vez que surgir aquele impulso incontrolável de iniciar uma guerra sem sentido, seja contra o mundo lá fora ou contra os ecos dentro da própria cabeça. É o espaço tranquilo onde a mente já não tem jurisdição nenhuma. E, olha, muito possivelmente seja exatamente nesse espaço vazio que a verdadeira vida começa.